In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso curso sobre a vida espiritual, mais precisamente a via purgativa, o início de toda a vida espiritual, aquela parte da purificação, onde você vai submeter a sua alma a exercícios ascéticos para iniciar verdadeiramente uma vida na graça. E nós já estamos com um caminho bastante longo. Espero que você aí desse lado, se quiser realmente mudar, esteja fazendo os exercícios que foram passados aqui. Se você está assistindo só para aprender a teoria, vai que você está guiando alguém também, né? Então é muito bom, ok? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a tentação. Lembra que nós estamos fazendo um percurso, não é? Dos três inimigos da alma: carne, mundo e diabo, não é? Demônio. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a tentação em si. É muito importante que você não perca de vista o roteiro que nós estamos passando aqui no curso, porque senão vai ficar muito difícil de você conectar as coisas, tá? Porque desde a primeira aula até essa, tudo está interligado. Se você assistir uma aula solta, pode até entender, mas não é esse o objetivo. É para você fazer a sequência, tá certo? Então, eu não vou passar novamente o roteiro para vocês das aulas, né, do que é que nós fizemos até agora, porque eu estou imaginando que você está acompanhando desde a primeira, tá? Então, nós paramos na aula 3 falando um pouquinho sobre a contrição perfeita, a importância de você rezar à noite, não é? A purificação do imaginário e a virtude que você tem que trabalhar, ok? A virtude que você tem que trabalhar, eu não passei algo aqui porque ela é específica para cada pessoa, então é uma tarefa de casa. Você tem que, depois de ter descoberto o seu defeito dominante, ir atrás da virtude que você precisa praticar, tá bom? Então, veja a importância de você fazer um trabalho assim de santificação. Olhe, principalmente depois desses últimos tempos, não é? Da comunhão diária, nós vemos um número grande de pessoas aqui no Brasil, principalmente também, quem vive nas paróquias, você vê que as filas de receber a comunhão são enormes. Então você vê um grande número de comungantes e às vezes poucas pessoas se confessando, né? Então, se imagina que quem comunga todo dia está buscando a sua santidade, está buscando mudar de vida, melhorar. Mas o fenômeno é que tem muita gente comungando e poucos santos novos. Veja esse tempo todinho no Brasil, de pessoas comungando todo dia. Cadê os santos? Onde estão os santos? Não é? Porque a comunhão diária é uma graça. Mas talvez o modo como as pessoas estão fazendo não está dando certo. Então, cadê os santos, né, dessa nova geração, dos comungantes de todos os dias? Eu sei que tem, mas pela quantidade de pessoas, deveria ter mais, ok? Então, é preciso fazer isso. É preciso se preocupar com o adiantamento espiritual. Lembra? É diferente você ser uma alma cristã e ser uma alma piedosa, tá? Eu estou ensinando aqui você ser uma alma piedosa, ou seja, uma alma que se preocupa com seu adiantamento na virtude, na vida espiritual. E estamos na parte da purificação, que esse curso, na verdade, é só a introdução para a vida espiritual, né? A purgação, ok? Então, é muito preciso você fazer isso, tá?
é muito preciso. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a tentação, né? A tentação em geral, a psicologia da tentação, como é que funciona. E no final eu vou falar um pouquinho sobre mortificação, porque é muito importante você ter isso em mente, né? Que vai ajudar em qualquer que seja a sua virtude que você está trabalhando, mas você ser uma pessoa mortificada, isso contribui, tá bom? Então, não perde o fio. Bom, nossa base vai ser essa apostilazinha que o Centro Tomista disponibilizou num curso só sobre vida espiritual em Santo Tomás, né, que é Trevas e Luz o nome. Eu não estou colocando os materiais porque eu estou passando os conceitos aqui verbalmente para que vocês possam escrever. Então o objetivo é esse, é que eu vá falando e vocês vão tomando nota, depois você pode voltar aí o vídeo, ok? Para que você não fique condicionado a tipo assim, já que tem um material, depois eu anoto, né? Depois eu pego. Não é. É para você anotar agora, tá bom? Senão vai ter que voltar o vídeo. Bom, então veja. A tentação, certo? Quando uma alma decide viver a vida espiritual, ela é tentada. O demônio e o inferno se levantam para destruí-la. Eu acho que é São João Maria Vianney que fala assim, que se você não encontra o demônio no meio do caminho, tenha cuidado, porque ele pode estar andando junto com você. Então você precisa encontrar o demônio no meio do caminho, tá certo? E diz mais, uma alma que não é tentada tem alguma coisa de errado. A alma precisa ser tentada. Porque senão ela vai estar fazendo a vontade do demônio. Né? Então você vai sofrer tentações nesse período de mudança de vida. É claro que vai sofrer. Entende? Então tentar em seu sentido mais profundo significa provar. Não é? Submeter a uma prova. Ok? O demônio, o seu ofício próprio é tentar. Isso está na Suma Teológica. Tá? O ofício próprio do demônio é tentar. O próprio Jesus quis ser tentado para fortalecer sua submissão à vontade do Pai. Entende? Então, se Jesus foi tentado, imagina você. Ok? Então, é próprio do demônio tentar. Agora, a gente também não pode juntar e dizer que todas as tentações são do demônio, né? Colocar tudo no mesmo balaio, não é? Algumas tentações têm origem na própria concupiscência, ou seja, você está com a natureza ferida. Você tem tentações que não necessariamente é o demônio, entende? Por exemplo, quando você se sente tentado a comer alguma coisa fora de hora, nem sempre isso é o demônio, é só sua natureza rebelde. Se você é uma pessoa que não tem disciplina no comer, que desde criança você se acostumou a comer fora de hora, a ficar sempre lanchando, sempre beliscando, né, como se diz, então sua natureza está decaída. Você vai ter que lutar contra ela e essa tentação vem dela, não necessariamente é do demônio, tá certo? O que nós vamos falar agora, a mortificação depois vai servir para as duas, né? Para a tentação do demônio e a do da carne, né? Mas o que nós estamos falando agora é a do diabo, ok? A tentação do diabo não força o homem a pecar. Na Sagrada Escritura está isso, né? Que Deus não submete ninguém a tentações, nem que nós somos tentados acima de nossas forças. A tentação não obriga ninguém a pecar. Você ainda tem a sua liberdade natural, tá bom? O diabo só pode tentar na medida em que Deus o permita, ok? E Deus sempre concede a graça para nós suportarmos as tentações, tá bom? Basta você querer, não é? Então basta você querer. Então é mais ou menos isso, a tentação, tá? Outra coisa, agora vamos falar da psicologia da tentação. Tá, isso aqui está muito teórico, né? Para você só entender o que é que nós queremos dizer. A tentação,
o ofício de tentador do demônio, né, aparece claramente ali quando Eva é tentada, né? Nós podemos analisar a tentação de Eva e encaixar essa análise em todas as outras tentações. Isso é uma coisa que até o venerável Fulton Sheen, na sua obra O Catecismo, fala de que a tentação de Eva é um modelo da ação do demônio. Então, como seria essa psicologia da tentação? Primeiro, a aproximação do tentador. O demônio não parece estar presente de maneira permanente e contínua. Ele se aproxima e se afasta, como está em Lucas capítulo 4, versículo 13. Então, às vezes ele tenta de forma repentina, outras vezes age abertamente ou com cautela, não propondo imediatamente o objeto da tentação, mas estabelece um diálogo com a alma, aí que quebra. Entende? O tentador, ele primeiro quer conversar com você. O tentador, ele chega e começa com aquelas conversas tronchas que nós chamamos, não é? Então é como se fosse a serpente dizendo: é verdade que a Igreja Católica não permite isso? Não é? É verdade que Deus não permite isso? Então vai com aquelas conversas. E você se acha forte e fica conversando com o tentador, não é? Não pode. Você não pode conversar com o tentador, você não pode dialogar com ele. Não é? Isso é a primeira insinuação, que já é o ponto 2, que ele faz. Como ele disse a Eva, não é? É verdade que Deus os proibiu comer de todas as árvores do paraíso? Isso é mentira, ele já chega logo com a mentira. Entende? Então ele não propõe o pecado diretamente, mas leva a conversação para o terreno que lhe convém, usando uma tática de aproximação indireta. O demônio ele é esperto. Ele sabe das coisas. Ele tem, séculos, milênios de experiência. Então não adianta debater com o demônio. Não adianta querer saber mais do que ele. Entende? Ficar dialogando. Ele é muito bom em mentir. Ele usa de meias verdades para enganar as almas. Ele usa de meias verdades. Isso é uma coisa muito perigosa. Tá? Então, a terceira coisa é a resposta da alma. Se a alma percebe o perigo desde o início e recusar o diálogo, mudando de pensamento ou imaginando outros temas, a tentação será vencida de maneira fácil e decisiva e o tentador se retirará. No entanto, se a alma for imprudente e aceitar o diálogo, expõe-se ao perigo. Como Eva fez. Eva respondeu ao demônio. Ela deveria ter fugido na hora. Com o demônio, não se pode estar brincando. Entende? Não se pode. Não é? Então, a quarta coisa. O demônio propõe o pecado de forma direta a Eva, não é? Não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Então o demônio apresenta um panorama deslumbrante, prometendo felicidade ou sugerindo que Deus, em sua misericórdia, perdoará facilmente. Entende? Você vê como o demônio é astuto, não é? Nesse modo de tentar. Então, se vocês, diante de tudo isso, aprenderem que devem evitar as ocasiões, será perfeito. O que eu quero passar falando sobre a tentação, na prática, é o seguinte: você precisa evitar as ocasiões de pecado. Aquilo que eu já disse, você fez a lista de todos os seus pecados mortais, ótimo. Percebeu onde você mais cai? Melhor ainda. Mas está na hora de tirar também as ocasiões de pecado. Que é uma coisa que pode até invalidar a confissão. Se você se confessa, mas não elimina as ocasiões, então você vai cair de novo.
Entende? Se você tem dificuldade, por exemplo, em cair na pornografia, né? Você diz, não, agora eu decidi, eu não vou mais cair. Eu vou ser uma nova criatura, tá? Acabou, vou confessar e vou lutar. Certo? Mas se você não sair daqueles grupos que enviam fotos pornográficas, você vai cair de novo. Entende? Não, mas eu vou arquivar. Arquivar? Então você está brincando com Deus. Não é assim que funciona a vida espiritual. Você precisa eliminar de vez da sua vida. Senão você vai cair. É claro que você vai cair. Não se ache forte. Não ache que você tem essa capacidade de resistir. Você precisa eliminar todas essas ocasiões. É como um presente, não é? Eu acho que é São Francisco de Sales que fala isso. Se você vê um presente e vai tirando devagarzinho o laço, o papel, dobra, embrulha, você quer usar aquilo para outra coisa, né? Da mesma forma é com a vida espiritual. Então, por exemplo, uma pessoa que quer se livrar desses problemas sexuais que às vezes são mais graves, né? Que quando entram na sua pele é difícil depois de sair. Uma pessoa que quer se livrar, que quer guardar o olhar, mas, por exemplo, no Instagram, segue gente que fica postando foto nos stories de biquíni, é claro que é uma ocasião. Entende? Então tem que começar a cortar. Senão você vai estar se expondo ao perigo. Não vai dar nem trabalho ao demônio. Você mesmo estará se expondo ao perigo. Tá certo? Então, vê, o diabo faz isso. Ele apresenta meias verdades. Ele faz com que você fique conversando, tá? Com o pecado. Diz que Deus é bonzinho, que ele vai perdoar, que todo mundo faz aquilo. Tá entendendo? Então, ocorre o próximo passo, que é a vacilação, né? Eva viu que a árvore era boa para comer, formosa à vista e desejável para alcançar sabedoria. Então, a alma vacila e se turva profundamente. Embora não queira ofender a Deus, está seduzida. Então, acabou, você deixou se levar pelo tentador, né? Então, tem o consentimento voluntário, que é quando Eva pega o fruto e come, né? Quando você sucumbe à tentação, e a desilusão, que é quando seus olhos se abrem, tá? Que é quando você percebe que você está nu, ou seja, despojado da graça de Deus, que aí vem a vergonha e o remorso, tá bom? Isso é a psicologia da tentação. Eu vou pegar aqui o catecismo do Venerável Fulton Sheen para ler para vocês um pouco disso nas palavras do Fulton Sheen, tá bom? Pessoal, Fulton Sheen resume essa psicologia da tentação em três passos dados por Satanás. Primeiro, ele levantou uma dúvida. Por que Deus impôs essa condição? Isso falando, não é? Analisando a tentação de Eva. Por que Deus impôs essa condição? Deus está escondendo alguma coisa de você. Ele foi indelicado. Seja mais livre. Você não percebe que essa ordem restringe sua liberdade e seus direitos? É o discurso que nós escutamos hoje, não é? Quando se tem uma proibição, não é, da igreja, porque a igreja não apoia aborto, a igreja não apoia bebê de proveta. Então, a dúvida, não é? Seja mais livre, entende? O Fulton Sheen diz assim: examine alguma tentação que você já tenha tido, veja se ela não começou com um porquê, não é? Ela começa com a dúvida. As tentações sempre começam com a dúvida, com um diálogo.
Tá ali o demônio querendo dialogar com você, tá? Primeiro passo, a dúvida. Segundo passo de Satanás, tirar do pecado todo o medo que resultaria das suas consequências. Lembra do que ele diz a Eva? Não, você não vai morrer. Ele ridicularizou a punição. Né? Ele diminui o pecado. Ele diz, isso não significa nada. Não acredite em Deus quando ele fala essas coisas para você. Não é? Vá em frente, pegue o fruto, você não será pego. Né? Ninguém saberá. No início, o diabo sempre diz, diminua sua culpa, mas depois do pecado ser cometido, ele se torna, segundo a linguagem das Escrituras, um acusador. Então o diabo tira logo a culpa. Não, olha, não tem inferno não, não. Será possível que Deus vai colocar você no inferno por causa de um pecadozinho de masturbação? Não, é um Deus muito cruel, é um Deus muito ruim. Esse Deus, né, o Deus de Jesus é um Deus amoroso, né? Então veja, segundo passo, o diabo diminui a culpa do pecado. E o terceiro estágio foi uma falsa promessa. Ele falou para os nossos primeiros pais: você será igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Então, foi uma sugestão bastante enganosa. E o que ele estava querendo dizer é que Deus sabe a diferença entre o bem e o mal. Não é? Ele não quer que você saiba a diferença. Não é? Então, o Fulton Sheen fala que nisso aí tem um certo tipo de verdade. É uma meia-verdade. Não é? Como eu falei para vocês que ele diz verdades pela metade. Não é? Porque realmente, ao comer o fruto, nós somos conhecedores do bem e do mal. Mas o que ele não disse é que a forma que nós conhecemos o bem e o mal é diferente de como Deus conhece o bem e o mal. Entende? Ele usa aqui o exemplo da febre tifoide. Ele fala assim: você nunca teve esse tipo de febre, mas a conhece como uma privação da saúde. Mas nós não conhecemos o mal de uma forma abstrata. Ele entra em nosso sangue, ele se torna parte de nós, se torna um hábito. Somos levados a cometer esse hábito repetidamente até percebermos que estamos encurralados. Satanás não fez essa distinção. Então, realmente, ele passou uma meia-verdade para Eva. Ele disse: vocês vão conhecer o bem e o mal como Deus conhece. Mas ele não disse a verdade toda, que Deus conhece o mal por fora, não é? E nós conhecemos o mal na pele. Consegue entender? Então Deus conhece o mal por fora. Ele não sente na pele. É da mesma forma como você conhece uma febre tifoide, como ele falou, né? Se você nunca teve esse tipo de febre, você só conhece como uma privação da saúde. Você conhece como uma forma abstrata. Entende? Então, é muito perigoso. É muito perigoso você ceder a essas sugestões diabólicas. Nesses primeiros minutos, eu expus a psicologia da tentação. Tá certo? Agora nós vamos ver uma conduta prática diante da tentação, ok? Que ninguém se impressione, mas é mais simples do que parece, que é a vigilância e a oração. Jesus mesmo disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Está lá em Mateus 26, 41. Né? Então, essa vigilância é necessária porque, embora o demônio nos deixe algum tempo, mas ele sempre retorna para tentar perder nossa alma, ok? Então, nós não podemos consentir nas tentações e temos que lutar
para fugirmos das ocasiões. Então, são duas formas de você lutar contra a tentação. Diretamente, que é agindo em sentido contrário ao que o demônio sugere. Por exemplo, você reafirmando a fé diante de uma tentação contra ela. Não é? Você está tentado a acreditar que não tem ressurreição. Reafirma, né? Que assim você humilha Satanás. E indiretamente é afastando-se da ocasião de pecado, como eu já disse. Entende? Ah, Frei, mas se eu tiver dúvida se eu caí ou não, né? Se você tiver dúvida, nós não devemos nos examinar com minuciosidade e angústia, pois isso pode ser fonte de novas tentações e aumentar o perigo. É melhor deixar passar algum tempo e, quando estivermos tranquilos, examinar-se com serenidade, fazer um ato de contrição e manifestar ao confessor o ocorrido. Então, se você tem dúvida que se caiu numa tentação ou não, espera passar, tá certo? Espera um tempo para que você não se angustie, para que você não se desespere e caia logo de vez mesmo em pecados. E depois você analisa, faz um ato de contrição e pode expor também ao confessor, tá? Então veja, como é que se vence a tentação? Com vigilância e oração. Em que consiste essa vigilância? Em agir diretamente e indiretamente, tá? Agir diretamente é agir em sentido contrário e indiretamente é afastando-se das ocasiões, tá? E a oração, Frei? Qual é a oração que eu devo fazer para me livrar das tentações? Bom, a oração, nós vamos fazer uma aula só ensinando você rezar, tá certo? Porque vai exigir uma aula completa para você aprender a rezar. Eu não vou falar aqui nessa. Aqui nós vamos trabalhar a parte da vigilância. Na próxima aula, nós vamos falar da oração, ok? Porque tudo isso que nós fizemos até agora, se não for coroado com a oração, você não sai do canto, tá bom? Mas isso é na próxima aula, tá? Nós vamos falar sobre essa vigilância da alma nesse processo de vida espiritual, ok? Bom, nós vamos falar de uma virtude chamada temperança, para poder chegar na mortificação, ok? Porque a, a mortificação é filha da temperança, tá? E é uma virtude que vai servir para todos os vícios. É uma virtude que vai servir para você que está lutando na sua vida espiritual. E sem mortificação você não vai conseguir se libertar dos seus pecados e se manter vigilante para não cair em tentação. Tá bom? Então eu vou só falar um pouquinho sobre o que é temperança e ensinar a prática da mortificação, que vai servir para tudo que você já fez até agora, tá bom? Então a temperança, isso eu tirei do manual de espiritualidade, é a virtude que nos ensina a bem regrarmos os prazeres naturais. Não é? Procura um termo médio. E o seu primeiro fruto é a mortificação. Então a temperança tempera, procura o médio. Está entre o excesso e a falta. É o médio, tá bom? Então um cristão mortificado ele vai recusar a natureza. Ou seja, você vai estar habituado a desistir de suas preferências, mortificar os seus gostos, mesmo quando lícitos. Lembra que na quaresma a gente mortifica o que é lícito, não é pecado. Entende? Por exemplo, na quaresma não existe esse negócio de você dizer: ah, minha penitência da quaresma vai ser passar 40 dias sem masturbação. Ora, isso você já tem que passar o ano inteiro, a vida inteira, não é só na quaresma. Então não existe esse tipo de penitência. É uma coisa lícita, não é? Ficar 40 dias sem refrigerante. Tudo bem, beber refrigerante não é pecado, é lícito, tá? Então, é quando nós quebramos nossa vontade natural e a tornamos dócil à graça e mais apta à virtude, né? Então, Santo Afonso é bem claro: ou a alma domina o corpo, ou o corpo calca a alma sob os pés. Você que escolhe, tá? Então, a prática da mortificação, que é que vai ajudar você a vencer as tentações
e você ser uma pessoa mais dócil à graça, né? E coroar também esse trabalho espiritual que você está fazendo até agora, né? Evitar cair de novo nos mesmos vícios, nos mesmos pecados. Bom, então primeiro só distinguir uma coisa, que existe vários tipos de mortificação, né? Nós temos a exterior, que é aquela que molesta o corpo. Nós temos a mortificação interior, que contraria a vontade, ou seja, o impulso nosso, né? A mortificação negativa, que priva as coisas lícitas, e a mortificação positiva, que impõe práticas incômodas, tá? As mais proveitosas são as interiores, ou seja, as que nós fazemos negando a nossa própria vontade, como por exemplo, ficar calado diante de uma provocação. Uma mortificação que contraria a nossa vontade e aproveita muito depois, não é? Então, o que é que você vai fazer agora? Você vai pegar, vamos supor que o seu vício que você tem identificado foi a gula, tá certo? Então você vai fazer o seguinte: se o vício foi a gula, que isso sirva de exemplo, você vai praticar a temperança como virtude oposta, ok? E vai começar em seus hábitos a regrá-los, se tiver muito difícil, primeiro parcialmente e depois completamente. Deixa eu explicar. Você tem 3 refeições durante o dia: café, almoço e jantar. São as refeições maiores. Essas são essenciais para a sobrevivência humana. Vamos supor, né? Vamos colocar assim. Então, se você tem o problema da gula e você come fora do horário dessas, né? Aí eu tomo café 7 da manhã, 10 horas já faço um lanche. Então, eu não vou pedir inicialmente que você corte esse lanche. Eu vou pedir que você diminua pela metade. Tá bom? Então, se 10 horas você, na sua geladeira, ia tomar um iogurte e comer uma maçã, escolhe um dos dois só. A maçã ou o iogurte. Da mesma forma, à tarde. Se à tarde você ia comer um biscoito, um todinho, uma fruta, escolhe só um. Tá bom? Então, começa assim, devagar. Ok? Para que depois você se acostume a tirar de vez. Tá? A comer somente na necessidade. Ah, Frei, mas meu metabolismo é muito acelerado, eu não consigo. Calma, eu estou falando aqui como exemplo. Entende? Nós trabalhamos melhor isso na nossa série só sobre os vícios. Então lá pode ter algum vício que seja o seu e a gente trabalha melhor. Entende? Mas é para você fazer isso da mesma maneira durante as refeições maiores. Se acostumar, né? Se acostumar a comer menos, a ter uma atitude diferente diante da comida, que é isso que vai servir, não é? Não é o simplesmente tirar por tirar, mas ter uma atitude diferente diante da comida. Por exemplo, se você não reza durante as refeições, precisa rezar. Você não é um animal que come como se fosse uma pessoa desregrada, entende? Que é morto de fome. Precisa rezar antes das refeições. Não é uma coisa somente de convento, é uma coisa do católico. Você vai ver os manuais de piedade, entende? Eles têm orações para antes e depois das refeições. Então é preciso você voltar com isso. Tá entendendo? É preciso. Então, é só um exemplo de como você pode fazer a sua mortificação da gula. Outra coisa, se, por exemplo, você tem essa dificuldade, qual pode ser uma mortificação exterior que você faça para deter a gula? Por exemplo, tomar suco sem açúcar, café sem açúcar, é uma mortificação. Tomar banho somente gelado, né? Às vezes cidades que são muito frias, é uma mortificação também. Então você vai escolher de preferência a sexta, né? Um dia na semana, mas pode ser a sexta, para você fazer a sua mortificação. Por enquanto, depois, com a ajuda de um diretor espiritual, você vai estender para que seja todos os dias ou dias específicos. Direção espiritual, gente, é muito específica. Eu falo aqui de modo mais geral
Só que cada pessoa tem que ter o seu diretor espiritual para poder trabalhar questões específicas da sua alma. Porque às vezes uma penitência para uma pessoa não serve para outra. Por isso que no manual de espiritualidade, ou é o padre Roy Marin, no seu livro sobre a santidade, ele diz assim: quando você estiver fazendo uma direção espiritual, não conte para outras pessoas as suas penitências, as coisas que você decide na direção, para que justamente as outras pessoas não peguem e apliquem aquilo como se fosse algo universal. Porque pode ter mortificações para uma pessoa que não sirva para outra. Entende? Precisa ser algo combinado com o seu diretor, porque ele vai ler a sua vida, vai lhe ajudar. É um caso particular e o diretor espiritual vai saber guiar você individualmente nessa vida de santidade. Tá entendendo? Isso é muito importante, ok? Isso é muito importante se você quiser progredir na vida espiritual. Não tem por onde fugir. Você precisa ser acompanhado só, né? Solo, para que aí se possa decidir as suas penitências e as suas mortificações. Agora, claro, tem coisas que você pode fazer sozinho, se você não tem um diretor espiritual, né? Por exemplo, na sexta, você deve fazer a abstinência de carne, né? Pode fazer jejum também, se você quiser. 2 refeições pela metade e uma só principal, ou até só uma durante o dia e não mais, né? Então, pode ser feito também, tá bom? Mas são casos muito específicos que você precisa de um acompanhamento com o seu diretor espiritual, não tenha dúvida, tá? Que ele que vai lhe ajudar a você não se matar, tá certo? Ele que vai ajudar você a não se matar. Então, é preciso ter isso em mente, ok? Oração, nós vamos falar na próxima aula. Nessa daqui você vai fazer isso. Sair daqui e organizar qual vai ser a sua mortificação semanal, tá certo? Para que depois, conforme passar o tempo, ela seja diária, tá? Com todas essas coisas que nós falamos, para que você possa lutar verdadeiramente, permanecer vigilante, né? Mortificar-se é uma das formas de você permanecer vigilante na sua vida espiritual e principalmente contra o tentador. Tem um livrinho que é sobre a mortificação, que você pode encontrar facilmente aí na internet. Deixa eu ver só se eu vejo o nome dele aqui. Ele se chama Mortificação Quaresmal. É um PDF que foi disponibilizado, olha a nota, pela editora Domus Áurea, que é de Santo Antônio Maria Claret também, não é? E fala sobre a mortificação especificamente para o tempo da Quaresma, mas ele vai trabalhando vários tipos de mortificação. Por exemplo, mortificação do paladar, mortificação da língua, mortificação do tato, mortificação de todo o corpo. É um livro que tem 30 páginas só, que você pode ler tranquilamente. Tá? Tem até a mortificação do imaginário, do entendimento, da memória, mortificação do amor próprio. Então é um livrinho que a editora Domus Áurea deixou aí disponível no seu site, tá certo? Isso aqui, ó. Mortificações para o tempo da Quaresma. E é bom que você leia antes de você decidir a sua mortificação, tá certo? Aquilo que você quer fazer na sua vida espiritual. Bom, então eu vou ficando por aqui. Que o Espírito Santo possa guiar você cada vez mais nesse seu processo de espiritualidade. Bom, salve Maria Imaculada, salve o glorioso São José e que viva Cristo Rei. Qualquer coisa, comentário.